Sejam muito bem-vindos. Nós vamos começar aqui uma série de lives, sempre às sextas-feiras, neste horário, falando um pouco sobre as virtudes. No primeiro momento, as virtudes cardeais, né? E aí, dependendo de como a gente for dialogando aqui, também podemos falar sobre as outras muitas virtudes anexas relacionadas às virtudes cardeais, né? Comentando a segunda parte da Suma Teológica de São Tomás, onde ele coloca ali, ele lista 54 virtudes distintas, dependendo do objeto, dependendo da área da nossa vida em que nós atuamos. Eu também vou colocar a gravação dessas lives aqui no meu podcast do Spotify. Então também, além de ficar gravado aqui no IGTV, nós vamos também colocar lá no podcast. Então hoje o nosso tema, eu vou começar de baixo para cima, das virtudes, né, as que tratam das zonas, vamos dizer, mais baixas do ser humano para as mais altas. Se a gente for estudar lá em São Tomás de Aquino, ele estuda de cima para baixo, né? Ele parte das 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e depois prudência, justiça, fortaleza e temperança, né? Então nós vamos começar, ao contrário, falando de baixo para cima, hoje, da temperança. A definição de temperança, aliás, vale lembrar antes que São Tomás, como toda a tradição católica em relação às virtudes, né, trata das virtudes chamadas infusas, que nos são infundidas por Deus junto com a graça, né, no batismo. Mas nós vamos aqui falar delas no sentido mais geral e, portanto, mais ou menos do ponto de vista que o próprio Aristóteles trata delas na Ética. Então, o que é a temperança? A temperança é aquela virtude que regula, vamos dizer assim, os movimentos do apetite concupiscível, ou seja, mas tem, aqui o João está perguntando se tem algum problema na imagem. Aqui também reconectou agora, parece que está com problema de conexão hoje. Vocês me avisem aqui se a conexão tá ruim. Mas a temperança pode ser tomada num sentido um pouco mais amplo, né? O Josef Pieper, quando trata disso no livro dele sobre as virtudes, ele lembra que, eu até estou com ele aberto aqui no meu computador, que em grego sofrosine, né, que é o que corresponde a temperantia em latim, né, tem um significado mais amplo, pelo menos significado próprio da imagem, li imagem aqui, falei imagem, da palavra, significado próprio da palavra segundo o Pieper, uma compreensão ordenadora. Isso, de fato, é fundamental na temperança, né? Vem de tempero também, né? Quer dizer, é você equilibrar as suas paixões de maneira a ordená-las, né? E de forma que elas não nos atrapalhem na nossa vida espiritual, na nossa vida propriamente humana. A temperança, como ela tem esses 2 objetos fundamentais, os nossos desejos do paladar, né, o gosto e o desejo sexual, né, ela trata o seu objeto
é o mesmo que do nosso, nós compartilhamos esse objeto com os animais, né? Então, um está relacionado à nossa manutenção, à manutenção do indivíduo, né? Ao alimento, e o outro a reprodução, né? Ou seja, a manutenção da espécie. Hoje em dia nós vivemos, né, num ambiente espiritual onde é mais do que nunca necessário a gente ter temperança, a gente se preocupar em ordenar os nossos apetites. E como nós temos uma tendência a nos derramar, vamos dizer assim, né, neste plano mais físico, e tudo que está em torno nos chama muito, né? Basta você ligar uma televisão ou entrar aqui na internet e você vai ver que as propagandas, os conteúdos estão sempre, na sua maioria, nos chamando para prazeres de ordem física, de ordem corporal, né? Então, a temperança é uma virtude, como a própria palavra diz, de temperar, né, moderadora. Né? E no nosso exercício diário, né, nós devemos, quer dizer, a mortificação, né, no sentido cristão da palavra, dos sentidos, é exatamente uma moderação, né? Não é, como as pessoas muitas vezes pensam, né, simplesmente uma negação dos prazeres. Né? Isso pode acontecer também com uma intenção penitencial, digamos assim, né, ou de arrependimento, de justiça já diante de Deus. Né? Mas ela fundamentalmente é equilibrar no seu justo, na sua justa medida, né, esses apetites. São Tomás, num capítulo, num artigo relacionado à temperança da Suma Teológica, ele, seguindo Aristóteles, né, diz que a temperança, ou melhor, que esses desejos que a temperança ordena são desejos pueris, né? Ou seja, relacionados à infância, né? Porque a criança ainda não tem uma inteligência madura, né? Ela não os seus movimentos ainda não são ordenados pela inteligência e, portanto, a intemperança é uma característica, né, do comportamento infantil. Então, é interessante essa observação de São Tomás, porque ela nos ilumina um pouco essa infantilidade, essa eterna, né, adolescência dos homens hoje em dia. Né? Por quê? Porque nós somos muito movidos pelos desejos, né? E isto é típico da criança, né? A gente sabe que uma criança, não, exatamente porque ela ainda não tem a razão madura, né? Ela não funciona a partir da razão, ela está ainda em potência, a razão ela começa a desabrochar lá pelos 7 anos de idade, né? Então ela segue seus desejos, né? Então se uma criança, ela quer comer aquilo que é gostoso, ela quer assim como os animais, né? Ela quer estar numa situação física agradável, né? Não suporta, por exemplo, o calor excessivo, o trabalho excessivo, né?
ficar no mesmo lugar durante muito tempo, né? Ou seja, ela move-se a partir dos seus desejos, né? Então diz ele aqui, eu acho que vale a pena a gente ler, que em primeiro lugar ela não tem essa distinção entre vamos dizer, o que é bom para o funcionamento do organismo como um todo, né? E o que é bom para o paladar, para uma parte, né? Então diz ele que nas coisas humanas a razão consiste em ordenar as coisas, né? Então a criança não atende à ordem da razão. Então, da mesma maneira, a concupiscência, ou seja, os desejos, não ouvem a razão diretamente, né? E depois a criança faz aquilo que deseja e sempre quer mais do que é gostoso, né? Ela não tem medida, porque essa medida, de novo, é dada pela razão, né? E aí Santo Agostinho comenta que se nós capitulamos, né? Se nós seguimos os desejos, nós vamos criando um costume, né? Então nós vamos nos acostumando com aquilo e, portanto, logo depois, na sequência do costume, vem o hábito. Então, deste hábito vem a necessidade. Então, uma coisa que inicialmente era só um desejo, depois ela vai se tornando um costume e depois ela vai se tornando uma necessidade. A gente não pode mais viver sem aquilo, né? Então, a mortificação, o trabalho de penitência, ele tem por objetivo ordenar de novo o que a nossa complacência em relação aos nossos desejos desordenou excessivamente, né? Então, esta é a primeira virtude, a mais baixa, mas ela é como que o alicerce, os fundamentos da nossa vida moral e espiritual. Né? Porque os nossos desejos, quando eles estão desordenados, primeiro, eles são mais veementes, né? Como diz Santo Agostinho, se você se acostuma a segui-los, eles vão se tornando cada vez mais veementes e cada vez mais frequentes. E isso, evidentemente, por um lado, atrapalha a nossa oração, porque você está lá meditando e esses desejos começam a surgir na sua mente, mesmo que você os afaste, você está lá num trabalho ainda primeiro de purificação, né? Você não consegue uma concentração mais ampla e contínua, né? E segundo, que no nosso próprio dia a dia, não é? Essa mesma dispersão acontece, né? Você está trabalhando, aí você sente o desejo de comer alguma coisa, aí você vai lá comer, ou você não consegue se concentrar porque tem uma paixão bastante veemente, né, que fica chamando sua atenção, né? Então todo o trabalho, mesmo o trabalho de estudo, né, se não tiver essa base de equilíbrio dos nossos desejos, ele se torna praticamente impossível. Outra coisa legal da gente comentar aqui, e que talvez futuramente eu volte a ela com mais detalhe, é que São Tomás inclui como partes da temperança também o equilíbrio em outras coisas, como por exemplo no estudo, né, o que ele chama de estudiosidade, né,
o quanto você, porque o nosso desejo, a nossa curiosidade, né, nos desequilibra também, e a gente acaba querendo ver coisas, estudar coisas que não têm interesse nenhum para a nossa própria vida, né? Eles são, é a curiosidade, então você ordena a curiosidade pela virtude que ele chama de estudiosidade, né? Ou seja, você equilibrar os seus estudos de maneira que eles façam parte de um todo, né? Que é o que a virtude da prudência vai fazer num sentido mais amplo, né? A prudência é a virtude que ordena toda a nossa vida moral. Moral no sentido de mores mesmo, de costume, de comportamento, né? Então todas as virtudes elas estão interrelacionadas, né? E elas são como que esta interrelação é feita em última instância pela inteligência prática, pela virtude da prudência. Então ser prudente não é, como às vezes a gente entende a palavra hoje, não entrar em riscos, né? Não se pôr em risco, não falar o que pode causar problemas, etc. Mas ser prudente é uma espécie de temperança, né? Uma espécie de equilíbrio, pelo menos em algumas zonas da nossa vida, como o estudo, por exemplo. Então São Tomás relaciona a temperança, o estudo, e também o divertimento, né? Que ele chama de eutrapelia, é a virtude que ordena os nossos divertimentos. Porque o divertimento, a distração, né? Um prazer descomprometido, os jogos, os filmes, etc., que são vistos para divertimento, eles equilibram também a nossa alma. Nós precisamos de uma dose de divertimento cotidiana. Então a eutrapelia, hoje em dia, também é fundamental que nós desenvolvamos, né? Que nós equilibremos, né, os nossos divertimentos, porque ela está ligada a um prazer que é físico em última instância, né? Você jogar, você ver uma comédia, né? Ela diminui a nossa tensão, vamos dizer assim, né? Através de uma espécie de prazer. Então ela tem que ser regulada também por uma virtude que é semelhante à temperança, né? Então, fundamentalmente, essa primeira virtude é um equilíbrio adequado, né, dos prazeres, né, os prazeres físicos, fundamentalmente dos prazeres do paladar e da sexualidade, né, que são os mais veementes, são os que mais nos chamam. São Tomás comenta isso, que Deus colocou essa veemência, vamos dizer, exatamente porque eles são necessários à manutenção do indivíduo e da espécie, né? E que eles devem ser ordenados de acordo com esse sentido, né? Então por hoje essas lives eu quero agora fazer um pouco mais menores, né? As lives estavam durando uns 40 minutos, eu quero ver se reduzo a meia hora, né? Então, esta sobre a temperança, dou por concluída e estou aberto, se vocês tiverem perguntas, aqui a respondê-los. A gente pode terminar até com a definição que o Royal Marin dá sobre a temperança, que é uma virtude que modera a inclinação aos prazeres sensíveis, especialmente aos prazeres do tato e do paladar, contendo-os, ou contendo esta inclinação, né, dentro dos limites da razão e, no caso dos católicos, dos cristãos, iluminada pela fé. Quer dizer,
todas essas virtudes, e a gente pode até acrescentar isto, como eu disse no início, elas são, têm uma contrapartida, além delas naturais, né? Ou seja, que são adquiridas pelo nosso esforço, pelo hábito que a gente vai criando, né? Se você vai conscientemente, a partir da sua própria razão, você vai ordenando esses apetites, né? Você vai adquirindo essas virtudes. Mas nós temos também as mesmas virtudes infusas, ou seja, junto com a graça, Deus nos dá essas virtudes num plano mais alto, onde nós somos capazes de ser temperantes, tendo em vista o nosso fim sobrenatural, tendo em vista o céu, tendo em vista não só a salvação da nossa alma, mas a salvação dos homens em geral, né, dos nossos próximos particularmente, né, o bem da igreja, etc. Então, quando você tem o exercício da temperança num nível sobrenatural, como a gente vê nos santos, aí existe uma famosa história em que estava São João da Cruz e Santa Teresa e ofereceram para eles uma pera e São João da Cruz não a come por amor a Deus, ou seja, ele abstém-se, a abstinência é um dos aspectos da temperança, e Santa Teresa a come também por amor a Deus, ou seja, como um ato de louvor e de gratidão aos bens que Deus criou para o homem. E ela come na medida adequada. Então nenhum dos dois peca. Ambos fazem um ato virtuoso, sendo que um obedecendo, vamos dizer assim, né, a virtude, não a virtude, ao apetite concupiscível, né, o desejo de comer o que é saboroso, de uma forma temperada, ou seja, equilibrada, harmônica, e inclusive com uma dimensão espiritual, ou seja, louvando a Deus por aquilo, como nós devemos fazer mesmo, não é? Quando essas orações que a gente costuma fazer à mesa, por exemplo, a gente agradece e louva a Deus, não é, pelo alimento que Ele nos dá, pelo próprio sabor que Ele colocou nos alimentos, né, para a nossa satisfação. Né? E São João da Cruz faz um ato de abstinência também por amor a Deus. Né? Então, procuremos ser temperantes, procuremos dar aos prazeres sensíveis a medida adequada, a medida que Deus criou, não é? E que o nosso egoísmo, né, o nosso amor próprio, né, desequilibra. Né? Veja que a intemperança é claramente um desequilíbrio que vem do amor próprio. Né? Nós colocamos o nosso prazer acima, nosso prazer físico, acima de outros valores mais altos. Então, ser temperante é um primeiro patamar e, como eu dizia antes, uma espécie de alicerce, de fundamento da vida espiritual. Sem a temperança, nós não conseguimos avançar na vida de oração, na caridade com o próximo, na vida espiritual em geral, né? Na meditação, como eu comentava antes, porque esses desejos desordenados, eles interferem nos nossos pensamentos, seja nos chamando para eles, né, dispersando a nossa mente, seja, o que é pior ainda, deformando as nossas ideias para satisfazê-los. Né? Quantas vezes nós temos um desejo físico,
a nossa consciência nos acusa, né? Nos diz, ó, esse desejo, nos adverte, melhor dizendo, né? Esse desejo não deve ser satisfeito além de um certo ponto, mas pelo desejo de satisfazê-lo, nós criamos alguns argumentos, né, para justificar, né, esse desequilíbrio, esse abuso, né, e acalmar, né, a nossa consciência. Então, na semana que vem, nós vamos falar sobre a fortaleza, que é a segunda virtude cardial, neste mesmo horário, às 21 horas. Agradeço muito a presença de todos e espero que tenha sido de proveito para todos vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem.